Isso aí, querido ouvinte, nós queremos deixar uma palavra de Deus que tem a sua base no Salmo, primeiro verso de número 4. Eu e a diaconisa estaremos falando aqui sobre o comportamento do ímpio, seguindo algumas orientações da palavra de Deus. O Salmo primeiro verso de número 4 diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, ao lermos o Salmo primeiro, o verso de número 3, o salmista está comparando o justo como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. E ele diz: tudo quanto fizer prosperará. E após ele trazer a comparação do justo, ele traz uma comparação do ímpio, dizendo: o ímpio não é assim. Ele diz que o ímpio é como a palha que o vento espalha. Ele diz que o ímpio não subsistirá no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Você percebe aqui que no verso de número 4 ele diz que os ímpios não têm o mesmo comportamento do justo. O justo, ele é plantado, ele é como uma árvore plantada. E nós sabemos, diaconisa, que a árvore plantada, ela tem raiz, né? Ela tem uma raiz, e as suas raízes fazem com que ela tenha firmeza. Ela tem a sua firmeza, ela fica firme na terra por causa das suas raízes. E as suas raízes estão molhadas junto aos ribeiros de água, a qual ela consegue usufruir de todo o nutriente, ela consegue ser adubada, nutrida pelas águas do ribeiro. E o texto nos mostra que o ímpio, ele é como a palha. Por isso que ele não tem firmeza, porque a palha é jogada de um lado para o outro. E quantas pessoas, até mesmo na igreja, que estão se comportando como ímpio, que não tem uma base, não tem uma raiz, aí estão sendo jogadas de um lado para o outro, e eles acham que dessa maneira estão agradando a Deus. E se eles entenderem, se eles olharem para ele mesmo ou para dentro deles, eles entenderão que esse comportamento é um comportamento de ímpio. Por quê? O ímpio é como a palha que o vento joga de um lado para o outro, não é isso? Isso é verdade. Porque o ímpio, né, ele é como o senhor estava falando, onde o vento jogar, ele está indo, né? É diferente do homem de Deus, da mulher de Deus, que busca ali a presença de Deus, né? Porque quando aquele crente busca verdadeiramente a presença do Senhor Jesus, ele ali, quando ele vai fazer algo, pastor, ele vai orar a Deus, ele está plantado, ele está firme ali na rocha, né, que é o Senhor Jesus. É diferente do ímpio, né? Porque o ímpio, quando ele pensa de fazer algo, ele vai logo fazer. É diferente daquela pessoa que busca o Senhor, que ora, que pede a confirmação ao Senhor. É totalmente diferente. Porque o ímpio, ele é guiado segundo o desejo do coração dele. Ele não se apoia na direção de Deus para a vida dele, não é isso? É isso. Ele não se apoia. Então ele faz as coisas sem a direção de Deus, né? Ele é como a palha, né? E a palha, ela é seca. Por isso que o vento consegue jogar a palha de um lado para o outro. Por quê? Porque não tem uma substância, não tem uma base, não tem uma firmeza. É leve, é tão leve que o vento joga de um lado para o outro. E tem pessoas vivendo esta leveza espiritual. Ele não tem uma base, ele não tem uma substância, ele não tem uma firmeza em Deus, ele não tem o que se apoiar. Então ele fica sendo jogado de um lado para o outro. E isso é o comportamento do ímpio. O verso de número 5, eu quero que a irmã leia, porque o texto diz que o ímpio não subsistirá no juízo. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então nós entendemos, querido ouvinte, nesta palavra, né, que o ímpio ele não vai subsistir. Primeiro, por que ele não subsiste?
porque ele não tem base, ele não tem firmeza, ele não está firme, ele não está alicerçado. E alguém que não está alicerçado não consegue subsistir em nada. Ele não vai subsistir no juízo, né? E o texto também diz que nem os pecadores na congregação dos justos, né? Os pecadores, aqueles que praticam, né? Aqueles que vivem na prática do pecado, não é aquele que peca e busca o perdão de Deus, não, é aquele que ele tem um prazer de viver na prática do pecado, é aquele que vive pecando continuamente, por mais que ele vá para a igreja, mas ele não permanecerá. Por quê? Porque ele não vai conseguir ser confrontado pela palavra, que a palavra vai confrontar o pecado e vai confrontar o pecador, e por causa desse confronto ele não conseguirá subsistir. Agora vamos para o Salmo 36, quero que a diaconisa leia o verso de número 1, que vai falar sobre a maldade do ímpio e a benignidade de Deus. Por mais que o ímpio seja mau, Deus ele continua sendo benevolente para com o seu povo. Vamos entendermos isso aqui, a maldade do ímpio. 36. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Então olha aí. Então o ímpio ele nega a Deus. O ímpio ele diz não há temor de Deus. Então na visão do ímpio ele nega a Deus. Ele diz que Deus não existe, que não há temor de Deus. Então se ele nega o temor a Deus, ele nega as verdades de Deus. Ele diz que Deus, talvez ele possa dizer que Deus não exista, que Deus não vai voltar, que esse negócio de arrebatamento é conversa de crente, conversa de pastor, né? Então o ímpio ele tem esse tipo de comportamento. Vamos ler também o verso de número 2. Porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. Então olha só, aos seus olhos ele se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra detestável. Vai chegar um dia que ele vai descobrir que a iniquidade dele não está trazendo nenhum benefício a ele. A sua iniquidade é detestável. É detestável. Um dia ele vai entender isso. Por quê? Porque ele não entende de imediato, porque ele é mau. A prevaricação do seu coração é dizer que não há temor, que Deus não existe. Agora eu quero ir com vocês, você que está em casa me acompanhando, quero que você leia comigo o Salmo 52, o verso de número 1, para nós entendermos aqui a condenação do ímpio. Não é eu que estou falando, é a palavra, não é a diaconisa. É a palavra de Deus que está dizendo que Deus condenará o ímpio. Verso 1. Porque te glorias na malícia, o homem poderoso, pois a bondade de Deus permanece e continuamente. Então olha só, o ímpio ele se gloria na sua malícia, ele se gloria na sua maldade. E a Bíblia coloca uma expressão aqui, o homem poderoso. Então o salmista está colocando aqui um exemplo de um homem poderoso, de um homem de posse, de um homem de autoridade, de um homem de poder. Ele diz, porque te gloria na malícia, porque te orgulha do teu mal. Tem pessoas que ele é tão mal, diaconisa, ele pratica o mal, e naquela prática da maldade ele se orgulha daquele mal. Não é isso que acontece? É verdade, é desse jeito que acontece. Ele tem orgulho, né? É um orgulho que tem de praticar o mal, de praticar aquilo que não agrada ao Senhor. Até mesmo ele mata, né? Tem prazer de fazer isso. Coisa que não agrada a Deus, né? E por quê? Porque ele se orgulha, ele tem o seu coração voltado para isso. Aí o texto diz, pois a bondade de Deus permanece continuamente. Ele não faz o bem, não é porque a bondade de Deus não esteja continuamente. É porque ele se orgulha na sua malícia, ele se orgulha na sua maldade. Que a bondade de Deus está aí. E o texto diz que a bondade de Deus permanece continuamente. O verso de número 2, vamos ler. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Olha só o comportamento do ímpio, né? Ele intenta o mal, ele planeja o mal, ele planeja fazer o mal, né? E o texto vai além dizendo que a língua é como uma navalha amolada, traçando engano.
Então, os propósitos do coração da boca do ímpio é engano, ele traça um engano, traça mentira. E tem pessoas até dentro do meio evangélico que se comporta assim, e isso são comportamento de ímpio. E se a pessoa fizer isso, ela não jamais vai agradar ao Senhor. Agora, eu quero ler com vocês o Salmo 73, o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Nós vamos falar de um homem chamado Asaf. Asaf era um levita, um homem que estava no templo, que adorava ao Senhor, um homem que servia a Deus. Mas ele passou por uma síndrome, que eu chamo de síndrome de Asaf. Vamos ler. Salmo 73, verso 1, 2 e 3. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltam para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, olha só, Asaf, ele vai passar por uma síndrome que ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, né? Asaf passou por uma situação que quase faltou pouquíssimo para que ele se desviasse, se afastasse de Deus. E agora no verso de número 3, nós temos a causa porque ele quase se desviou. Porque tem pessoas que se desviaram e ele acha que se desviou sem motivo. Ninguém se desvia sem motivo. Toda pessoa que se desvia de Deus, ele se desvia com motivo. E nós temos um motivo por que Asaf quase se desviou. Vamos ler o verso de número 3. Qual era o motivo? Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Então olha só, ele tinha inveja. Um homem que andava com Deus, que vivia com Deus, mas tinha inveja da prosperidade do ímpio, né? Ele olhava, ele vivia com Deus, ele olhava para fora, para o mundo secular, e achava que o ímpio tinha mais prosperidade do que ele, tinha mais bênção do que ele. E quantas pessoas estão na igreja que estão passando pela síndrome de Asaf? Estão vivendo na igreja só porque passam luta, às vezes a vida financeira é apertada, e ele acha que a vida do ímpio é muito melhor do que a dele. Não acontece isso? Acontece sim, pastor. Eu fico assim, às vezes eu fico pensando, porque muitas das vezes, pastor, tem gente lá fora que tem tudo, né? Tem dinheiro, tem uma casa, tem carro, tem tudo, mas não tem a paz que nós temos, né? A paz que nós temos, porque nós temos uma paz tão grande, né, pastor? Porque a gente pode passar por luto, por problema, mas nós temos aquela paz dentro de nós, porque nós temos Deus no nosso coração para nos dar a força, diferente daquelas pessoas que estão lá fora. Que pode ter muito dinheiro, mas não tem um sono, não tem um sossego, verdade, não tem a paz, até mesmo a conta está cheia de dinheiro, milhões e milhões, mas muitas vezes tem uma doença incurável, né, que está quase para tirar a vida daquela pessoa. Ele está tentando comprar tudo, né, melhores médicos, melhores equipamentos, mas não consegue. Por quê? Porque só Jesus tem o poder de curar. Então Asaf passou por esse síndrome. Só que no verso de número 17 ele vai entender. Ele vai ter uma experiência de entendimento. Vamos ler o verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Então olha só, até que entrei no santuário. Vamos entender, se Asaf não tivesse entrado no santuário, para entender o comportamento do ímpio, ele tinha se desviado. Graças a Deus que ele entrou no santuário, ele entrou no templo, ele foi para a igreja, ele foi buscar a Deus. E quando ele entrou ali no templo, ele entendeu. Meus irmãos, tem coisa da tua vida, explicação da palavra, que você só vai entender na igreja. Se você só terá esses entendimentos se você congregar, se você buscar. Então, vamos entender aqui, diaconisa, se ele não tivesse entrado no santuário, Asaf não teria se desviado? Tinha. Teria. Teria sim. Porque ali ele não estava ouvindo, né, a verdade do Senhor, as promessas de Deus, as promessas que o Senhor tem nas nossas vidas. Para isso, nós temos que ter o nosso templo, a nossa igreja ali, nós temos que ter ali o nosso pastor, né, para nos dar orientações,
Porque se nós ficar só em casa, muitas das vezes você está em casa assistindo ali uma live e tudo, mas é diferente de você estar num templo, ouvindo ali o seu pastor, pregando, conversando com você, é totalmente diferente. É isso mesmo, então a pessoa tem que se envolver, né? Porque a Azaf passou por esse momento aqui. E quantas pessoas, diaconisa, estão vivendo assim, da maneira que a Azaf viveu, né? Meus pés quase se desviaram. Talvez aí você está do outro lado aí, está ouvindo a palavra, mas você está quase se desviando, está quase se afastando de Deus, quase não aguentando mais. Você que está aqui na live, Deus está dizendo para você, persevere, não se desvie, não se afaste. E o que vai fazer você não se desviar é o entendimento. O que fez Azaf não se desviar, porque ele entendeu. Ele entrou no santuário e adquiriu o entendimento. E se não houver este entendimento, a pessoa vai se desviar. Então é necessário o entendimento, não é isso? Isso, necessário o entendimento, a palavra de Deus, porque a palavra mesmo fala, né, que a palavra ela liberta, né, a palavra ela salva, que nós viemos buscar mais a presença do Senhor, para que nós não viemos se desviar dos caminhos dele. Isso mesmo. Né, que a gente venha sempre estar ali no caminho do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, porque tem momento difícil, tem momento de fraqueza, mas que nós não viemos se desviar, que nós viemos se apegar na palavra de Deus, porque a palavra ela liberta, ela salva. É isso mesmo. Agora vamos ler o Salmo, o Isaías 55, o verso de número 7, que Deus traz aqui um alerta para o ímpio. O texto diz assim: deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então, para que você entenda isso aqui, Deus está chamando o ímpio para o ímpio deixar o seu caminho, o seu comportamento mal. Não é isso? Isso. Verdade. Deixar uma vida errônea, né? Deixar o pecado, deixar o engano e se converter ao Senhor. E o texto vai além, dizendo que o Senhor se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Talvez você está do outro lado achando que não há mais perdão para você. Mas a Bíblia está dizendo aqui que há perdão. Ele é grandioso em perdoar. Ele vai perdoar. O Senhor está pronto a perdoar. Agora eu quero, para concluir, 2 Crônicas, capítulo 18, verso 1 e 2, vai falar que Josafá, crente, fez aliança com Acabe. Aparentou-se através de um casamento. Ele faz aliança com uma pessoa que era ímpia, uma pessoa que estava desviada de Deus. Agora no 2 Crônicas 19, 2, nós temos, quando Josafá volta para sua terra, da visita que ele fez de Acabe, o Senhor vai trazer um alerta, uma exortação a Josafá, porque ele ajudou o ímpio. Vamos ler o verso de número 2. E Geu, filho de Arani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: desvia tu, ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborreceu. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Olha só, quantas pessoas estão assim? Pessoas que estão se aparentando com o ímpio, pessoas que estão ajudando o ímpio. E eu tenho a dizer para você que o ímpio é aquela pessoa boa, por mais boa que seja, mas ela não tem Deus. E no Salmo 1 diz que não é para nós acatar o conselho dos ímpios. Então Acabe aqui, ele vai ser exortado por Josafá, porque ele ajudou o ímpio. E o Senhor diz assim: devia tu ajudar o ímpio e amar aquele que odeia o Senhor? Quantas pessoas estão ajudando aqueles que odeiam ao Senhor? Aqueles que não querem nada de Deus, aqueles que estão rejeitando ao Senhor. O Senhor trouxe um grande castigo sobre a vida de Josafá. Aí o texto diz: por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Meus irmãos, orar é uma coisa. Agora, estender as mãos, ajudar para quem despreza o Senhor é outra coisa. E nós devemos entender isso aqui como cristão. Nós devemos compreender isso aqui. Deixa o ímpio o seu caminho, e o perverso o seu caminho maligno, e se convertam ao Senhor. E que você possa entender que esta palavra que trouxe o comportamento do ímpio,
que você possa, meus irmãos, fazer aliança com quem tem aliança com Deus. Não faça aliança com o ímpio. Não faça aliança com quem não quer saber de Deus. Faça aliança com quem quer viver com Deus. O texto nos diz, o texto nos mostra a decisão de Davi. Serei companheiro de quem teme a Deus. Você tem que ser companheiro de quem ora mais do que você, de quem é crente mais do que você, alguém que é mais avivado do que você, para que você seja bem-sucedido na sua caminhada, para que você seja bem-sucedido na sua empreitada, na sua vida com Deus. E se você fizer assim, você será abençoado pelo Senhor. Mas para isso você tem que atentar para esta palavra, para que você não seja tragado junto com o ímpio. Então, que Deus possa abençoar as vossas vidas, que o Senhor possa continuar falando mais e mais ao seu coração, que o Senhor